Graça e paz, amados. Vamos fazer mais uma meditação na palavra do Senhor. Quero hoje meditar no texto que se encontra no livro de Êxodo, capítulo 14. Diz assim a palavra do Senhor. Então disse o Senhor a Moisés: Dize aos filhos de Israel que voltem e se acampem junto a Piairote, entre Migdol e o mar. Assentareis o acampamento junto ao mar, diante de Baal-Zefon. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: Estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, mas serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Assim eles fizeram. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo, e disseram: Que é isto que fizemos, deixando ir a Israel, para que não nos sirva? Assim aprontou Faraó seu carro e tomou consigo o seu povo. Tomou também 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito, e capitães sobre todos eles. O Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel, que estavam marchando afoitamente. Perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros, e o seu exército, e todos os que estavam com Faraó, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Piairote, entre Baal-Zefon. Aproximando-se Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos e viram os egípcios que vinham atrás deles. Temeram muito e clamaram ao Senhor. E disseram a Moisés: Foi por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isto, tirando-nos do Egito? Não é disto que te dissemos no Egito: Deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: Não temais. Estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. O beco sem saída. Esse texto nos mostra como Deus, ele muitas vezes nos coloca em situações que nós temos que analisar espiritualmente e ver que ele está no controle de todas as coisas. O que nos chama muito a atenção é que os filhos de Israel já tinham passado daquele local, eles estavam bem adiante, e Deus fala com Moisés: Dize aos filhos de Israel que voltem e se acampem junto de Pi-Airote, entre Migdol e o mar. Assentareis o acampamento junto ao mar, diante de Baal-Zefon. Esse local ficava entre duas montanhas escarpadas, Pi-Airote e Baal-Zefon. E quando o povo de Deus entra naquele cubículo, olha para um dos lados e vê Piairote, olha para outro dos lados e vê Baal-Zefon, duas montanhas escarpadas, impossíveis de serem escaladas. Diante deles o mar, e atrás vinha o exército poderoso de Faraó para os estraçalhar. E talvez muitos voltariam para o Egito para servir como escravos. Seria agora uma dura servidão. Os egípcios estavam indignados. Todos eles perderam seus primogênitos. Todos estavam completamente revoltados contra o povo de Deus. E Moisés olha-se numa situação que parecia ser um beco sem saída. E esse texto nos traz ao coração uma lição muito espetacular. É que quando Deus
está no controle, quando Deus está orientando o seu povo, tudo no final dará certo. Às vezes pode parecer uma situação insustentável. Quando você olha para a situação em que se encontra, muitas vezes você pensa, estou num beco sem saída. Não vejo a solução. Quantas vezes passamos por situações tão difíceis que parece que não haverá solução? E o que nós aprendemos aqui, irmãos? Esse povo estava praticamente encurralado entre duas montanhas escarpadas, entre o mar e entre o exército de Faraó. Parece que o povo não conseguiria sair dessa. E quando o povo viu essa situação, primeiro, eles fizeram a coisa certa. Eles, no versículo 10 diz, aproximando-se Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos e viram os egípcios que vinham atrás deles, temeram muito e clamaram a Deus. A primeira reação do povo foi correta. Eles clamaram a Deus. A palavra de Deus diz, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e fortes que ainda não sabes. Clamaram. Jeremias 33:3. Mas, logo em seguida, quando a situação começou a ficar mais grave e o exército se aproximava muito daquele povo, eles olharam para mulheres e crianças. Calcula-se que havia entre homens, mulheres e crianças de 2 a 3 milhões de pessoas. E eles começaram a se desesperar. Muitas vezes isso acontece conosco. Quando nós vemos as situações muito difíceis diante de nós, quando nós entramos praticamente no lugar em que consideramos um beco sem saída, nós ficamos muitas vezes apavorados e começamos a murmurar. Quantas vezes você já murmurou por se encontrar em situações difíceis? Ah, mas eu sirvo a Deus, faço tudo de acordo com aquilo que Deus quer e Deus não me tem abençoado? Eu vejo pessoas que não buscam a Deus e não passam por situações difíceis. Isso é o que nós pensamos muitas vezes, mas estamos enganados, estamos errados quando pensamos assim. Quando Deus manda você fazer alguma coisa, pode fazer, que mesmo que pareça que não vai haver uma saída, Deus sempre vai encontrar uma saída para você. Aqui foi Deus que conduziu o povo de Deus, foi Deus que conduziu o seu povo para aquela situação. Eles entraram naquele lugar que parecia não haver saída, mas Deus já tinha tudo planejado. Deus tinha que ensinar ao seu povo uma lição, que quando Ele orienta o seu povo, não existe barreira que possa impedir o seu povo de prosseguir. Não existe barreira que possa impedir o seu povo de ir em frente. E Deus faz ali um milagre magnífico, um milagre que ficou sendo pregado ao povo de Israel e aos povos que eram vizinhos por milhares de anos. Então nós vemos ali que Moisés, até hoje, nós vemos até filmes sobre este tema, Deus abrindo o Mar Vermelho. Então Deus fala a Moisés, olha, Moisés começou a clamar a Deus, começou a buscar a Deus e dizer, olha Senhor, o que nós vamos fazer agora nessa situação? O Senhor mandou que nós entrássemos nesse beco sem saída. Agora a solução está em suas mãos. E no versículo 15 do capítulo 14, Deus diz a Moisés, então disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem.
Talvez o primeiro pensamento de Moisés tenha sido: mas marchar para onde, Senhor? Marchar para onde? E Deus diz a Moisés: e tu levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem a pé enxuto pelo mar em seco. E Moisés estende aquela vara. Então, versículo 21, então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar-se o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e fez do mar terra seca. As águas foram divididas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Quando o faraó viu que o povo de Deus entrou para atravessar o mar, naquele caminho que Deus havia aberto, o que eles fizeram? Entraram atrás. Só que aquele caminho foi aberto por Deus para o povo de Deus, e não para o faraó. E ele não percebeu, ele estava com o coração endurecido, ele queria destruir quem ele pudesse, levar de volta muitos para trabalharem de escravos novamente, e ele não percebeu esse detalhe importante de que, quando Deus abre o caminho para o seu povo, é para o seu povo e não para os inimigos do seu povo. E Faraó entrou atrás. O versículo 23 diz que os egípcios os perseguiram e entraram atrás deles até o meio do mar, com todos os cavalos de Faraó, seus carros e seus cavaleiros. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e na nuvem, viu o acampamento dos egípcios e o alvoroçou. Emperrou-lhes as rodas dos carros, fê-los andar dificultosamente. Então disseram aos egípcios: fujamos da presença de Israel. O Senhor peleja por eles contra o Egito. Perceberam tarde demais, quando estavam no meio do mar. Não conseguiam mais andar. Deus impediu que eles fossem para frente e que voltassem para trás. Ficaram presos no meio do mar, atolados. E quando o povo atravessa para o outro lado, Deus manda que o mar se feche. E Egito, o faraó, rei do Egito, e todo o seu povo, todos aqueles soldados treinados para a batalha, aquelas pessoas preparadas para matar, morreram afogados. Versículo 26 diz: disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar retomou a sua força ao amanhecer. Os egípcios foram de encontro a ele, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. As águas, tornando, cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel caminharam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhes foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor salvou a Israel naquele dia das mãos dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E quando Israel viu o grande poder que o Senhor mostrara aos egípcios, o povo temeu o Senhor e confiaram no Senhor e em Moisés, seu servo. Deus mostrou que para quem segue aquilo que ele determina para a sua vida, não existe beco sem saída. Deus sempre vai encontrar uma saída para os seus servos. O que nós aprendemos nesta lição é que Deus nunca deixou de estar no controle da vida daqueles que o obedecem. Moisés, sem pestanejar, já tinha avançado muito, voltou quando Deus disse: volte e se acampe. Se acampe naquele lugar que eu vou determinar para vocês. Piairote e Baal-Zefon. É naquele meio. É onde eu vou livrar o meu povo. É assim que muitas vezes Deus opera, nos lugares mais difíceis, nas situações que parecem mais impossíveis. Porque o nosso Deus é o Deus das causas impossíveis. E Ele está, sim, olhando para a sua situação, olhando para você. Clame a Deus, busque a sua presença. Peça: Senhor, me tira desse beco sem saída. Eu preciso ver a tua mão operando em minha vida.
Clame a Deus, não murmure, porque a situação difícil muitas vezes nos mostra o poder de Deus em nossas vidas. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus e a sua família. Em nome de Jesus. Amém.